Pai do Senhor Jesus, amada Igreja de Deus, que o Senhor possa estar abençoando nesse dia abençoado para você. Eu creio, ovelhas, todos que estão aqui na ovelha, na base como membro, no Zap, aqueles que estão acessando lá no YouTube, tá certo? Aqueles que são ouvintes da palavra, Eu tenho topado muito com ouvintes da palavra que estão me parabenizando, graças a Deus por esse trabalho espiritual, Aqui, esse trabalho que a igreja virtual, o novo templo do Espírito Santo está fazendo, para todos, falando de salvação, falando de entendimento, falando de crescimento espiritual na palavra de Deus, sem nenhuma ilusão. Pastor João é um discipulador, então me sinto honrado por Deus ter colocado sobre mim essa envergadura de discipulador, uma pessoa que ensina a palavra genuína do Senhor Jesus. E sempre será assim enquanto eu viver dentro da igreja virtual, o novo templo do Espírito Santo. Nesse momento, eu quero estar dando uma palavra de crescimento espiritual, em relação à oração, irmão. Ontem aconteceu um fato comigo na pregação de casa em casa, e que uma pessoa, ela me disse claramente que não acreditava na Bíblia. E eu tentei argumentar, e o Senhor me falava no coração que aquela pessoa ali não tinha argumento para poder converter ela não era convencer, era converter ela a acreditar na Bíblia. Mas eu saí dali, daquela casa, com algo no coração. E esse algo, irmão, foi estar pregando os valores da Bíblia e da oração para você. Porque se você não acreditar no que a Bíblia está escrito, como aquela pessoa, se você não acreditar que a Bíblia tem promessas, se você não acreditar que a Bíblia é a boca de Jesus, eu sempre digo para as pessoas, com o maior respeito que eu tenho em nosso Salvador, eu digo, eu carrego a cabeça de Cristo Jesus, porque o corpo está dentro do meu coração, e a cabeça dele está aqui na Bíblia, porque quando eu peço, Senhor, me ajude, ele me ajuda, porque ele está aqui dentro, está bem aqui dentro, o Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu quero sim, eu quero que ele fique comigo 48 horas durante minha vida inteira. Todo dia, 48 horas, porque ele está aqui, irmão, está aqui. Eu fico impressionado que a pessoa fala do Espírito Santo, fala do poder do Espírito Santo de Deus, aí eu faço uma pergunta só, eu digo, quantas vezes você hoje já conversou com o Espírito Santo? Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para o lado e dá aquela disfarçada, aquela mentirinha que para Deus é uma mentira grande, Então assim, eu dependo, eu digo o pastor João, o discipulador, eu dependo do Espírito Santo que existe em mim. Não quero dar um passo. Eu faço como Moisés. No Velho Testamento, o Senhor disse, Moisés, vou mandar um anjo na tua frente. Ele vai lutar, vai vencer com todo mundo na tua frente. Não precisa tu se preocupar. Moisés calou-se. Quando o Senhor terminou de falar, ele disse, meu Senhor, se o Senhor não ir conosco, eu não arredo o pé daqui. Acabou, irmão. A intimidade que Moisés tinha, a intimidade que Moisés tem com Jesus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu também quero ter. Você também deve ter.
Ah, Senhor, se o Senhor não estiver na minha casa, se o Senhor não estiver na minha família, se o Senhor não estiver na minha vida, se o Senhor não estiver no meu trabalho, com meus filhos, se o Senhor não estiver em tudo que eu tenho, eu não arredo o pé, Senhor, porque o Senhor é o único que pode dar a vitória. É assim, querido. É assim que nós devemos ser. Mas para isso acontecer, precisa você saber algumas coisas. Por exemplo, se a sua oração é ouvida adiante de Deus. Se a sua reza, as suas súplicas, elas são ouvidas adiante de Deus. Porque existe sim um parâmetro. A palavra de Deus, ela diz que existe um parâmetro para que tudo se encaixe perfeitamente em sua vida. Existe um parâmetro. Ele diz que ele não abre mão de jeito ou qualidade deste parâmetro. Veja só. A palavra de Deus diz que a maioria das nossas orações, elas são súplicas. E são pedidos, amados irmãos. E são pedidos, não é? E, assim, desesperados. É desesperados. São pedidos que muitas vezes nós queremos, na nossa mente, nós queremos que Deus, quando a gente abre a boca, Deus tem que responder imediatamente, segundo a nossa necessidade. Porque nós temos necessidade, nós temos pressa que aquilo se resolva. E não é bem assim. Não é bem assim como você pensa. Deus não é aquele chocolate e aquele leite, ou seja, qualquer coisa instantânea. Que você só é colocar o elemento, colocou água, colocou o açúcar lá do seu gosto, ou o adoçante, você misturou, né, tá pronto, porque ele é instantâneo. Você sacia a sua sede, sacia a sua fome e acabou. Não, Deus não funciona assim não, querido. Deus, ele tem parâmetros para que ele venha funcionar na sua vida, tá? A palavra de Deus, irmão, ela é muito clara para nós. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, ela não tem seita, não tem heresia, tá entendendo? A palavra de Deus, ela não tem lado. O lado dela é Jesus Cristo, o lado é a salvação, o lado é a conversão. A primeira conversão, segundo a salvação e Jesus Cristo. Você tem que aprender isso. Se você não se converter, nada disso é possível. Você pode chorar, você pode lamentar, você pode subir morro, você pode passar 30 dias jejuando, nada disso é válido. Porque precisa sim. A palavra de Deus diz que para ele ouvir, olha irmão, é sério isso. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, veja bem o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, olha só o que a palavra de Deus ela nos fala, né? Quando oramos, nós temos que ter alguns elementos possíveis. Mas deixa eu te explicar. Elementos não é alimentos, não, é elementos mesmo. Porque a oração, ela move, irmão, ela move com todas as partes de nosso corpo. A mente, a medula, os membros, a alma, o espírito. Precisa estar centralizado, querido. Precisamos estar centralizados para a gente receber. Porque tem uma coisa, tem um foco. Só tem um foco. Você necessita de Deus, você necessita que Deus lhe ouça. E a única forma é orando. Você entendeu? Está entendendo, Félix? Essa mensagem, você está entendendo? Então veja, né, o que a palavra de Deus, ela diz.
né, para nós, em nosso coração, viu? Ele diz assim, ó, elementos do coração, pela pressa, pela urgência. Olha só o que é que diz a palavra de Deus a esse respeito em Filipenses. Ele diz assim, coisa alguma não andeis ansioso de coisa alguma. Primeira coisa, não tenha ansiedade de coisa alguma. Veja, que tudo seja conhecido adiante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, mente em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já dá o comando aí. Deus dá o comando para ti, para mim. Não esteja ansioso. Deus já fala na minha lata e na sua lata. Eu não opero no seu tempo de ansiedade. Aleluia. Eu não opero na tua vontade, e sim na minha. Não venha ansioso, porque a tua ansiedade e nada para mim é a mesma coisa. Aleluia. Eu opero no meu tempo. Segunda coisa, olha só o que é que Deus diz para nós. Ele diz assim, em tudo seja conhecido adiante de Deus. Ele disse, coloca tudo. Primeiro, os teus pecados. Ao menos vem com a mão limpa. Vem com tuas mãos limpas. Como é, irmão, que eu sou pecador, que eu só vivo fazendo as coisas erradas. Uma pessoa, eu não. As pessoas só vivem fazendo a coisa errada, não faz as coisas certas, é se prostituindo, é fazendo tudo que não presta, fazendo a vontade do mundo, mas na hora que tem uma precisão, na hora que ele está doente, na hora que ele descobre que tem uma doença que vai levar à morte, na hora que sofre um acidente, ai meu Deus, oh meu Deus, me ajude, e ele não vai ajudar. Ele não vai te ajudar, querido. Sabe por quê? Porque você precisa parar com tua ansiedade e saber que Ele é Deus. Tem manobra. Ele deu a manobra. Apresente-se a todas as tuas coisas, todas as tuas transgressões, todos os teus pecados, todos os teus pensamentos. Pede perdão. Apresenta a Ele adiante de mim para que eu possa ficar conhecedor. Não é que Ele não conheça, não. Ele quer ver tu abrir a boca. Porque quem precisa dele é eu e você. Não é ele que precisa de nós. É preciso que você entenda isso, dessa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz ainda mais. Olha, não andeis preocupado com nada. Porque se você fazer a minha vontade, se você tiver ouvido o meu comando, eu resolvo tudo. Porque eu quero fazer um milagre em tua vida. Mas se o milagre não está acontecendo em sua vida, irmão, e ovelha do céu, alguma coisa tem de errado com você, não é com Deus, não. Não é Deus que está faltando responder às tuas orações, não. É você que não está se colocando na posição que Deus quer que tu se coloque. É muito simples. É preciso, querido, nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer, né? E isso é muito simples. E para que nossa oração, né, as nossas petições, ela seja pelo menos ouvida, é preciso que haja convenção em nossa vida, em nosso viver. Olha, é sério, querido. É sério. É sério.
A palavra de Deus diz que nós tem que havermos conversão. A palavra de Deus, ela diz que é preciso que haja conversão em nossa vida. Eu, para estar aqui como pastor, orando, fazendo súplicas, apresentando o problema de cada um, eu preciso estar na posição de servo para servir a obra do Senhor. E essa posição de servo existe renúncias. Não é renúncia, renúncias. Muitas renúncias do pecado. Então, estou orando absolutamente. Eu estou orando, enganando a mim mesmo, porque a minha oração não vai subir a céu. A minha intercessão, que eu quero interceder, a minha súplica, falando no nome de cada um irmão que está na base, de cada um irmão que precisa, não vai, Deus não vai ouvir. As mãos estão sujas, cheio de pecado, e ainda estou blasfemando contra Deus. Repare que situação. É horrível o que eu me deparei ontem. É horrível, irmãos. A pessoa cheia de pecado, a pessoa precisando de Deus, a pessoa sendo investido, Satanás na vida dele, e ele, na hora de dizer assim, você aceita? Não, não aceito. Você tem consciência do que você está falando? Tenho consciência do que eu estou falando. Ou seja, ele está dizendo, eu aceito Satanás, eu aceito as manobras de Satanás, mas não aceito o Jesus Salvador, o Deus que o Senhor está orando aí, que eu estou precisando. Aquilo me decepcionou, irmão. Me jogou por terra. Mas eu me levantei, limpei os joelhos e a madrugada fui orar. Sabe por quê? Porque é assim mesmo, irmão. A palavra de Deus diz que quem é do maligno é do maligno, mas pode ser do bem também, pode ser de bênção. Sabe por quê? Porque na cabeça daquela pessoa, ela falava com Deus. Na cabeça daquela pessoa, ela pedia e Deus ouvia. E eu mostrei que Deus nem ouvia e nem conhecia nem conhecia a pessoa. Está lá em Mateus 10:32. Se tu me confessares adiante do homem, eu te confessarei adiante do meu Pai que está no céu. 33. Se tu me negares adiante do homem, eu te negarei adiante do meu Pai que está no céu. Não tem esse ensino, não. Ou você confessa o Senhor como o único Salvador da sua vida, para que quando você fala, Ele ouça. Ou então, nada feito. Você pode gritar, você pode ouvir o Salmo 91 70 vezes, o 23 também, o 27, o 127, o 43, o 143. Você pode ouvir o Salmo que você quiser. Ele só vai fazer efeito para o justo. Para o pecador ele não faz efeito. Pastor João, o senhor está me julgando? Não, querido. Não estou te julgando, não. Veja, não estou te julgando de jeito e maneira. Se você tem Bíblia aí na tua casa, seja católica, seja do que for a Bíblia, toda a Bíblia ela é sagrada, irmão. Pegue sua Bíblia aí, veja só o que acontece. Ah, mas eu sou crente, eu já aceitei Jesus, mas hoje, eu estou assim frio, bereré, frio, Olha o que a palavra de Deus te diz em Salmo 66, 18. Veja o que é que ele diz, o salmista. Ele diz, se eu tivesse guardado lugar para o meu pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Ou seja, se você é cristão, se você anda na igreja, mas se você guarda pecado no coração, se você guarda a raiva do teu irmão,
Se você é desobediente à palavra e à lei, você é desobediente a seus pais, você é desobediente a seu marido, você é desobediente, seja o que for, a palavra de Deus diz que Deus não ouve a tua oração. Está aqui, ó. Vou ler de novo para você aprender. Salmo 66, 18. Ele diz assim, o salmista diz, se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Nunca teria me ouvido. Ou seja, eu poderia passar a vida inteira orando, clamando a Deus, ele nunca iria ouvir. É forte isso. Pastor, e por que o senhor está falando isso? O senhor está dando essa mensagem de crescimento espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque eu não quero te ver no inferno. Porque eu não quero ser igual a muitos que tem por aí. Eu não vim para ganhar dinheiro no YouTube, não. E quando eu peço a sua contribuição, é para a obra do Senhor. Aí eu estou precisando de uma impressora, estou precisando de um computador que queimou, né? O nosso está ruim, está resetando toda hora, tá? Não estou fazendo nem trabalho nele, né? Mas eu estou sustentado na palavra de Deus, porque eu disse, para que me preocupar? Se Deus não manda me preocupar, eu sei que vai vir, irmão. Eu sei que Deus vai mover o coração de alguém para mandar, seja usada uma impressora boa, tá entendendo? Seja usada, tá entendendo? Ele vai mandar um computador usado bom, ele vai mandar. Sabe por quê, irmão? Porque esse pastor é humilde. Eu não quero coisa nova não, irmão. Tudo aqui é transitório. Tudo isso daqui nós vamos deixar para trás. Mas eu preciso ensinar você a não estar em heresias, seitas, caminho errado. Ah, mas eu fui criado desse jeito. Foi, mas agora você sabe a verdade. Olha o que é que a palavra de Deus, irmão, veja, olha só o que é que a palavra do Senhor, ele diz, né, para aqueles que realmente, ele diz assim, ó, veja só, em João 3, 18, veja o que é que ele diz, a palavra de Deus diz. Quem nele crê, olha, quem em Jesus Cristo crê, não é julgado. O que não crê já está julgado para o fogo do inferno. Ou seja, aquele que crê tem vida e vida com abundância, vida eterna. Aquele que não crê está já no lago de fogo. Não é eu que estou dizendo não, está aqui na palavra. Vou lhe falar mais ainda. Vou lhe falar mais. A palavra de Deus, amado irmão, ele deixa muito bem claro. Deixa sem sombra de dúvida. Eu não tenho pressa, tá, de ser o seu discipulador, porque essa mensagem ela vai se estender no próximo vídeo. Então eu quero que você entenda por que você precisa estar enquadrado dentro dos comandos de Deus para que Deus venha ouvir a tua oração. Eu não tenho medo de falar, querido. De jeito e qualidade. Eu tenho medo de perder a minha vida por causa de você. Eu poupei você e perdi a minha vida eterna, porque Deus vai me cobrar. Deus disse que eu tenho que largar as 99 ovelhas no aprisco e ir atrás da desgarrada e saber por que ela se desgarrou. Então eu estou dizendo para você, não se desgarre. O Senhor Jesus é o bom pastor e ele veio te dar vida e vida com abundância. E para que tu tenha vida com abundância, é preciso tu largar as seitas, as heresias, as tradições e começar a ouvir a palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, você precisa confiar que a Bíblia é a Bíblia Sagrada. Não é um livro de qualquer
de qualquer biblioteca, não. Ela é a Bíblia Sagrada e que nela tem o caminho, ela ensina o caminho da vida eterna, ela ensina o caminho de como você viver, ela ensina os comandos de Deus na nossa vida para que nós prospere, para que nós seja bem, para que nós possamos ir ao encontro do nosso Deus. Ao contrário, estamos mortos. Querido, é sério o que eu estou te falando. Eu não estou falando aqui heresias. Estou falando coisas sérias. Veja só, o que diz a palavra do Senhor Jesus, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Veja só o que diz a palavra. Olha, em João, capítulo 9, versículo 31, confira aí na tua Bíblia. João capítulo 9, versículo 31. Veja o que ele diz. Ele diz assim: Deus não atende pecadores. Como é que Deus vai atender a sua oração, irmão? Se você anda em pecado, se prostituindo, se fornicando, fazendo coisas que não é do agrado de Deus, aí de repente você precisa urgente do Senhor Jesus, aí você acha que ele, só é você abrir a mão, abrir a boca, ele lhe atende? Não, querido. Não é assim não. É preciso que haja. Olha o que diz a palavra em João 9,31. Deus não atende pecador. Ele não atende. Você pode bater, você pode gritar, você pode espernear, você pode dizer que é filho daquilo, é filho desse, é filho daquilo, mas se você não tiver uma convenção, irmão, se você não se entregar sua vida para o Senhor Jesus, conforme está na palavra, se você não andar de mão limpa, se você não está ali perante os pés dele, não adianta, ele não vai te ouvir. É por isso que tem tanto crente, tanta gente fracassada. Ah, porque meu pai era da etnia fulano de tal, meu pai era da etnia fulano de tal, minha mãe era da etnia fulano de tal, meus irmãos. Sim, mas eles conheciam a Bíblia? Não, você agora conhece. Eles não tiveram opção. Então, eles vão ter um julgamento justo. Porque Deus sabe que eles não tiveram opção, querido. Deve ter outra forma, sei lá. Mas a palavra de Deus diz: morreu, segue-se o justo juízo. O justo juízo de Deus. Mas nós não. Nós é diferente. Nós temos hoje comunicações avançadas, temos aparelho avançado que leva a comunicação até dentro do nosso lar. Seja nós indo para a igreja, seja não indo, nós só é apertar o botão e ali está, não é, o Senhor falando por meio da palavra de Deus. E eu hoje quero te provar aqui que tantas orações que você fez, se você não aceitou, se você não teve uma convenção, não aceitou Jesus como o único salvador de sua vida, é mesmo que nada. Ah, mas eu já aceitei. Como? Olha aqui o que é que Romanos, veja só o que é que diz aqui. Eu vou ler uma palavra aqui para você, que está aqui em Romanos 10:9. Ele diz assim: sabe-se, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você confessou? Eu, João Bosco Fernandes dos Reis, confesso o Senhor Jesus como único Salvador, Senhor, e peço-te que o Senhor perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, que a partir de agora eu serei o teu filho, Senhor, e quero que o Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, confesse-me a teu Pai do céu. Automaticamente
conforme está na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, ele diz assim: se tu me confessares perante o homem, eu te confessarei perante o meu Pai que está no céu. Pai, agora João faz parte, ele é nosso filho e faz parte de nossa família, e é nós que cremos e é nós que estamos auxiliando. Ele até agora tinha lutado com o seu braço, mas agora não. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em teu nome, nos dê a compreensão, Deus, dessa mensagem, que fique no coração em nome de Jesus, para que nós possamos prosseguir, meu Senhor, em outra base, tá? Em nome de Jesus, até que eles possam entender o motivo da oração. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica com todos que ouviram essa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus, e que vós possa aprender, em nome de Jesus. Amém.